Pessoal, depois da instrução CMP, o que a gente tem que ver são as instruções de desvio condicional. Por quê? Porque se você vai comparar uma coisa com outra, é porque você precisa tomar uma decisão. E no assembly, tomar uma decisão significa pular para uma linha ou pular para outra linha. Tá? Então, olha, para esse tipo de situação, eu tenho as instruções de desvio condicional. Tá? Uma instrução de desvio condicional, ela faz o quê? Se eu fiz uma comparação e essa comparação deu zero, deu número positivo, deu número negativo, então eu vou pular para uma ou para outra linha. Por exemplo, quais são as instruções de comparação que a gente tem? A gente tem 6 instruções de comparação. Tá? Essas duas últimas, JO e JNO, a gente não vai nem usar. Então, para não embaçar, eu não vou comentar elas não. Tá certo? Mas a explicação está aí. Mas, ilustrando essa instrução JZ. JZ é uma instrução de desvio condicional. Tá? E JZ pulo significa que eu devo desviar para a linha que se chama pulo se acontecer o quê? Se o flag Z for 1. Tá certo? O JNZ, pessoal, ele faz o contrário. JNZ pulo significa o quê? Significa que o meu programa tem que saltar para a linha chamada pulo se o flag Z for 0. Tá certo? Tem um raciocínio semelhante, ou melhor, tem não, né? O raciocínio é semelhante para o flag de sinal. E para isso eu uso a instrução JS. Então JS pulo significa que eu tenho que desviar para a linha chamada pulo se o flag S for 1. Ou o contrário, JNS. JNS pulo significa o quê? Desvia para a linha chamada pulo se o flag S for 0. Mas aí de repente vocês podem falar para mim, mas professor, complicado pra caramba esse negócio. Não tem um jeito mais simples da gente entender isso daí? Tem. Olha o slide seguinte, tá? Tenta raciocinar da seguinte forma. Sempre que você for fazer alguma instrução de desvio condicional, no caso, as 4 são essas que a gente vai usar, tá? Sempre que você for usar uma instrução de desvio condicional, é porque provavelmente antes apareceu um CMP de alguma coisa com alguma outra coisa. Tá certo? Então, antes do desvio, vem um CMP. E depois do CMP, você decide se vai desviar e para onde você vai desviar. Então, pensa da seguinte forma. Eu fiz um CMP e logo abaixo tem a linha JZ desvia. O que é que isso significa? Isso significa que eu vou desviar se os valores que eu comparei são iguais. Tá? Então, CMP, vamos ilustrar com um exemplo. CMP AL,BL. Compara AL com BL. JZ loop. O que acontece juntando essas duas equações, essas duas instruções? Eu comparo AL com BL. Se eles são iguais, por isso JZ, se eles são iguais, eu desvio para a linha loop. Agora, e se eu quiser desviar se forem diferentes? Então, olha, eu vou fazer algo do tipo CMP AL,BL, por exemplo. Se eu quero desviar se eles forem diferentes, então eu vou usar JNZ. Resumindo, de novo, eu quero desviar se forem iguais, JZ. Eu quero desviar se o que eu comparei mostra que esses caras são diferentes, JNZ. Tá? Eu também posso desviar se for menor um em relação ao outro. Nesse caso, eu vou trabalhar com o JS e com o JNS. Então, por exemplo, olha, vamos supor que eu faço
de novo, um CMP AL,BL, só que aí eu uso JS loop. Juntando essas duas informações, o que é que eu entendo? Eu entendo o seguinte, olha, compare AL com BL e desvie se AL for menor que BL. Compara AL com BL e desvie se o AL for menor do que BL. O oposto disso, por exemplo, compara AL com BL, JNS para a linha. O que é que essas duas instruções fazem? Compara o AL com BL. Se AL não for menor, eu desvio para loop. De novo, compara AL com BL. Se AL não for menor, desvia para a linha loop. Pessoal, entendido? Certinho. E aí, gente, só o Antônio que entendeu? Ninguém mais entendeu? Bom, supondo que vocês entenderam, então agora a gente passa para o próximo problema. Ou seja, a gente volta a resolver o problema da temporização do semáforo. Ok?